Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um episódio do PMOcast. O assunto deste episódio é Backlog versus estrutura analítica do projeto. Backlog versus EAP ou WBS. Muita gente fica na dúvida sobre quando deve ser utilizada uma abordagem tradicional de gerenciamento de projetos versus uma abordagem ágil de gestão de projetos. Eu vou deixar alguns links aqui abaixo, logo na descrição do podcast, onde você pode aprender um pouquinho mais com aulas, desenhos, casos, mas basicamente a grande diferença entre a gestão tradicional de projetos e a gestão ágil é que na gestão tradicional nós temos um escopo fixo e pré-definido. Você deve entregar todo o escopo que foi prometido e foi planejado. Isso é a nossa gestão tradicional de projetos. E a gestão ágil, qual que é a grande diferença? Na gestão ágil de projetos, ou na gestão ágil em geral, pode ser aplicada a operações e agilidade organizacional, nós temos uma priorização das coisas que nós vamos fazer com a ideia de Pareto. Não vamos entregar todas as coisas, vamos entregar aquilo que tem mais valor e podemos não concluir todo o escopo. Ou seja, embora nós tenhamos um conjunto de coisas a ser entregue, um backlog, ele não está completo, nós podemos adicionar mais coisas, remover coisas ou modificar coisas. E além disso, nós temos um escopo flexível. Nós não vamos necessariamente entregar todas as coisas, ok? Bom, entendendo essas duas diferenças, é muito importante que você escolha o tipo de abordagem adequado para aquilo que você quer fazer. Por exemplo, se nós sabemos exatamente tudo o que precisa ser construído, você vai fazer a construção de uma casa, um prédio, e você já fez todo o levantamento das coisas que precisam ser parte daquele projeto. Então, num projeto tradicional, nós vamos levantar todos os requisitos, análise de viabilidade, fazer o desenho da solução, a arquitetura, e aí nós vamos subdividir isso, organizar esse nosso projeto em uma estrutura hierárquica do trabalho, uma estrutura hierárquica de entregas. É isso que nós entendemos por EAP, Estrutura Analítica do Projeto, ou WBS, Work Breakdown Structure, um dos documentos mais importantes da gestão tradicional de projetos. Por quê? Porque o projeto ele começa na sua iniciação com um termo de abertura que coloca para a gente o objetivo, a justificativa, uma descrição preliminar. Porém, para que nós consigamos realmente executar aquele projeto, tirar aquele projeto do papel, nós precisamos de um grau de detalhamento muito maior. E aí que entra a EAP. A EAP pode ser organizada em fases, ela pode ser organizada como uma EAP funcional por departamentos, pode ser uma EAP que tenha subsistemas ou produtos. O importante é que, dentro da EAP, nós tenhamos todo o trabalho do projeto e somente o trabalho necessário para concluir o projeto. E esse escopo do projeto, ele costuma ser maior que o resultado final. Imagina que você vai fazer o projeto de um novo carro. O produto, o resultado final, é o carro. Porém, o escopo do projeto é muito mais do que o carro. Eu preciso fazer os desenhos, testes, preciso fazer aquisições, preciso fazer uma série de outras atividades, ou seja, vários pacotes de trabalho e entregas que fazem parte deste meu projeto para que eu consiga construir aquele meu resultado final. Portanto, o escopo do projeto é todo o trabalho necessário para construir o resultado final e todas as atividades também de suporte para a elaboração desse trabalho final. E tudo isso está contido na EAP, na estrutura analítica do projeto. Se não estiver na EAP, não faz parte do nosso escopo. Então, como você já deve ter percebido, na gestão tradicional, nós temos um período de planejamento, levantamento, definições, detalhamento, até que nós possamos construir a EAP, e a EAP vai ser a base da execução. A partir da EAP é que nós vamos criar o nosso cronograma, o gráfico de Gantt, vamos ter os recursos e poderemos direcionar e orientar a nossa execução. Não se esqueça que, numa gestão tradicional, a EAP, Estrutura Analítica do Projeto, contém todos os resultados, todas as entregas, pacotes de trabalho, e o projeto só acaba quando você concluiu tudo da EAP, certo? Então, o escopo é fixo e pré-determinado. Se a gente precisar atrasar o projeto, nós vamos atrasar o projeto. Se a gente precisar gastar mais, nós vamos gastar mais.
nós só acabamos o projeto quando o escopo tiver concluído. Agora vamos comparar a EAP com o backlog. Em primeiro lugar, o que é backlog, afinal, né? Qual é a definição de backlog? A tradução literal de backlog é acúmulo, um conjunto de coisas. Então, o backlog é como se fosse um montante de itens, um conjunto de itens, uma lista de tarefas ou uma lista de desejos. Então, quando estamos falando de um backlog na gestão ágil, nós estamos organizando esse backlog em geral, utilizando épicos, que são grandes pedaços de funcionalidades ou grandes pedaços de entregas do nosso projeto. Nós temos as funcionalidades e temos as histórias. Então, esse backlog ele também pode ser detalhado com o tempo. A diferença é que o backlog ele não é detalhado logo no início como é a EAP. A gente cria o backlog como uma lista de desejos, uma lista de funcionalidades, e aí nós vamos priorizar essas funcionalidades, podemos organizar essas funcionalidades em sprints ou releases, lançamentos, que são versões ou conjuntos de sprints que entregam uma versão daquele produto ou serviço, e aí nós poderemos pegar os pedaços ou subconjuntos desse nosso backlog e executar dentro das sprints, certo? Portanto, um backlog nada mais é do que uma lista de tarefas, uma lista de funcionalidades, uma lista de desejos, e deve sempre ser priorizado. Então, o backlog ele é muito importante porque ele nos dá uma noção visual daquilo que deve fazer parte do nosso projeto. E antes de definir o backlog, nós podemos ter alguns tipos de workshops, como Lean Inception, Sprint Method, podemos criar a visão do produto, a visão do serviço, para que aí sim nós possamos construir o nosso backlog. Eu já vou te dar um exemplo comparando a EAP e backlog daqui a pouquinho. Mas antes disso, para a gente concluir a história do backlog aqui, você deve incluir as suas funcionalidades, as suas histórias ou as suas tarefas mesmo, os pedaços ali que você quer ter no seu produto ou no seu serviço. E acima de tudo, você deve priorizar, porque aí eu vou pegar os itens que estão mais elevados em termos de geração de valor e de benefícios, e eu vou colocar esses itens na minha primeira sprint. Aí depois eu tenho uma segunda sprint, uma terceira sprint e assim por diante. Então nós temos o backlog, ele está priorizado e na gestão ágil, como eu falei para você, o tempo é fixo e o custo ou os recursos são fixos. Por quê? Porque eu já sei quantas sprints eu vou usar, eu já sei qual o tamanho da minha equipe em um projeto ágil. E aí o escopo que está dentro do backlog, ele é variável. Eu posso entregar todas as coisas ou eu posso entregar somente as coisas mais importantes. Daí a necessidade de se fazer a priorização. Muito comum se utilizar um método de priorização chamado Moscou ou Moscow. O must have, as coisas que são mandatórias, obrigatórias, sem elas eu não vou ter sucesso no projeto. Eu tenho os should have, as coisas importantes que agregam bastante valor no projeto, mas que não são mandatórias. Os could haves, ou nice to have, que são coisas desejáveis, né? As firulinhas agregariam mais coisas ali no nosso projeto, mas não fazem enorme diferença. E eu tenho os won't have, as coisas que não fazem parte daquela minha entrega, certo? Bom, vamos pensar aqui como é que eu poderia organizar uma EAP versus um backlog. Imagina que estamos desenvolvendo um novo produto, estamos desenvolvendo um novo aplicativo. O aplicativo é um aplicativo para o ensino de idiomas para crianças, certo? Se a gente fosse elaborar esse nosso aplicativo em uma gestão tradicional de projetos, como é que nós faríamos? Levantaríamos todos os requisitos, certo? Todos os requisitos que nós temos ali do nosso aplicativo, certo? Quem vai usar, que língua que vai aprender, como que vai funcionar, construir as telinhas ali, então alguns requisitos, né, wireframes. E aí nós elaboraríamos a nossa estrutura analítica do projeto. Então vai ter uma fase de design, onde a gente faz as telas, as cores, tudo mais. Vai ter uma fase de desenvolvimento, back-end, front-end ali do meu aplicativo, banco de dados, segurança. Vai ter uma fase de testes.
e eu preciso ir colocando os pacotinhos em uma hierarquia, né? Imagina um organograma em que eu estou quebrando todos os pedacinhos do projeto, até que eu tenha todos os pedacinhos detalhados, possa construir o meu cronograma a partir daquilo, e somente depois disso é que eu vou começar a executar alguma coisa, certo? Então, este tipo de abordagem é muito mais adequado quando temos conhecimento total da solução, estabilidade de requisitos. Agora vamos pensar na abordagem ágil. Eu não sei exatamente ainda o que eu vou construir, então vou fazer um backlog. Eu vou ter uma funcionalidade, por exemplo, em que a pessoa possa escolher se ela prefere áudio ou se ela prefere aprender com texto, uma nova língua, por exemplo. Eu vou escolher dentro das funcionalidades que eu posso selecionar gamificação ou não, eu vou colocar que eu tenho a opção de mais de uma língua, enfim, vou colocar as grandes funcionalidades ali. Isso dentro de um backlog, que eu não sei se eu vou entregar todo o backlog, agora o escopo é flexível, o escopo é variável. Mas as coisas que mais adicionam valor ao meu aplicativo de ensino de línguas, elas estão lá no topo. Aí eu vou planejar as minhas sprints e os lançamentos, releases ou versões do meu produto. E aí sim vou construir. Então, construir uma primeira versão desse meu aplicativo, em que você só pode aprender inglês e você só pode aprender isso com texto. Ele não tem reconhecimento de voz, como tem o Duolingo, por exemplo, e tal. Aí eu vou ter esse meu aplicativo em funcionamento lá ao final da minha release ou ao final de um conjunto de sprints. Depois disso, eu vou adicionar novas versões, novas funcionalidades às novas versões, até que eu esteja satisfeito. Talvez eu tenha adicionado todas as funcionalidades e eu percebi que a única língua importante é o inglês. E lá no meu backlog eu tinha inglês, francês, espanhol, outros, e aí eu vou deixar de fazer aquelas coisas do backlog, porque eu vejo que elas não agregam tanto valor quanto eu imaginava e que eu já atingi todo o meu valor necessário naquele projeto específico, ok? Então, dessa maneira, nós podemos comparar aqui um backlog com uma IAP. São coisas diferentes. Eu vou deixar aí embaixo, como falei, um conjunto de vídeos falando sobre a construção da IAP, boas práticas, falando da gestão ágil versus a gestão tradicional, para que você possa optar de uma maneira mais segura pela ferramenta adequada, dependendo do contexto da sua organização e do seu projeto específico. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado desse episódio, deixe seus comentários, enche de comentários por aí no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, porque isso ajuda bastante a que possamos atingir mais pessoas com o podcast e democratizar o conhecimento em relação à gestão e à tecnologia. Um grande abraço e eu vejo você no próximo episódio.